Shalom a todos, graça e paz. Eu sou o apóstolo André Luiz, de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal Cabeça de Bíblia Oficial. Pensaram que eu tinha desistido de vocês? Nunca, jamais. Estava bastante ocupado, estou me recuperando de uma pós-cirurgia dentária, mas vou falar o que eu preciso falar, porque eu sou impulsionado, na verdade eu estou sendo empurrado a falar sobre este assunto aqui no nosso canal, porque já está demais. Essa briga política dentro das igrejas, esse negócio de direita e esquerda, Jesus é direita, Jesus é esquerda, Jesus é Lula, Jesus é Bolsonaro, já está demais. E eu vim trazer a minha visão bíblica sobre este assunto. Hoje eu resolvi me posicionar usando o meu canal, aliás, o nosso canal Cabeça de Bíblia Oficial. Como o assunto é muito importante e deveras necessário, eu gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo com alguém. E se você que está me assistindo pela primeira, segunda ou terceira vez ainda não chegou a ser um inscrito do nosso canal, me ajude em o nome de Jesus. Bom, hoje eu resolvi me posicionar, como eu já falei, para responder a seguinte pergunta: Jesus, de fato, é de direita ou de esquerda numa visão política? Jesus é uma figura real e histórica da Palestina do primeiro século. Isso todos nós sabemos. Não precisamos ser teólogos e mestres para sabermos disso. E tentar situá-lo, tentar vesti-lo como um ser, como um Jesus forjado a trabalhar na esquerda ou pela direita, numa visão política, é um puro disparate e anacrônico, sem dúvida nenhuma. É um disparate sem precedentes, senhoras e senhores. É uma violação à inteligência dos humanos. É uma violação à inteligência dos crentes. É uma libertinagem, a falta de entendimento dos que não conhecem de fato a verdade. Quando eu falo não conhecem de fato a verdade, eu falo da Bíblia. Cito mais uma vez aqui o que Oséias disse no seu capítulo 4, verso 6: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder que há nela. Se nós atentarmos para as ações de Jesus na visão de Marcos, Mateus, Lucas, que são os evangelistas que escreveram os evangelhos sinóticos, nós conhecemos como os evangelhos parecidos. Lucas escreveu para Teófilo, Marcos escreveu para os romanos e Mateus escreveu para os judeus. E bem como também na carta de João, que nós consideramos a carta universal, a carta que atingiu o primeiro século e que atinge essa geração hoje. Se nós formos nos debruçar e nós formos pontuar tudo o que Jesus praticou na terra, no seu tempo, nós vamos perceber a autenticidade de Jesus no sentido político. Jesus era totalmente desprovido de visão política, embora ele chegou a dizer: olha, dai a César o que é de César. Se há política para ser praticada, se você tem deveres, deve ser cumprido. Mas ele disse: dai a Deus o que é de Deus. Veja, ele vivia dentro de um certo equilíbrio. Não podemos dizer que Jesus era direita ou se Jesus era esquerda. Não podemos afirmar que Jesus tinha um viés político, uma visão política esquerdista ou direitista. Não podemos, não temos base bíblica para isso. Jesus era totalmente amor, Jesus era totalmente caridade, Jesus era um ser totalmente empático. A sua atitude ou as suas atitudes, as suas ações sempre foram promovidas por fé e não por viés político e não por viés ideológico. Jesus era motivo de escárnio, Jesus era motivo de zombaria, Jesus era motivo até de perseguição religiosa, Jesus era motivo até de perseguição política, exatamente por isso, porque ele era movido de amor
um amor que era exclusivamente ao Pai, e este amor ensinado e praticado ao próximo, dado gratuitamente ao próximo. A direita ama o próximo ou o poder? A esquerda, perguntinha, duas, ama o próximo ou ama o poder? Qual foi o dia, escrituristicamente falando, que você viu Jesus se envolver em um grupo político ou se envolver em um engajamento político, em uma obra social política na Palestina no seu tempo? Qual foi o dia que você viu Jesus estar inserido dentro de um grupo político? Se você folhear os evangelhos e o Evangelho Universal de João, você vai ver que em nenhum momento Jesus se envolveu em grupo político e nem fez menção à direita e nem fez menção à esquerda. Por que, apóstolo, que as pessoas vestem Jesus como o homem da direita? Por que hoje politicamente as pessoas olham para Jesus e politicamente falam que ele é da direita, que se fosse nos tempos de hoje, se ele estivesse aqui conosco, ele está em espírito, não em carne, mas se ele estivesse aqui em carne, se ele pudesse votar, se ele pudesse promover alguém, se ele pudesse apoiar alguém, ele apoiaria a direita. Por quê? Porque no seu tempo a cultura desprezava as mulheres, tratava as mulheres como criaturas de quinta categoria, e Jesus as valorizava. Jesus as protegia e as amava. Jesus era um ser tão apolítico que os da direita acham que só porque ele tocava nos leprosos, nos coxos, nos cegos, nos paralíticos, que na cultura eram considerados amaldiçoados, os da direita acham que Jesus é inclinado às políticas de direita, exatamente porque Jesus tocava nesse tipo de pessoas, nesse tipo de gente. Aí os esquerdistas já têm uma outra opinião. Por quê? Porque Jesus fazia amizade com prostitutas, não usava-as como mulheres de vida fácil, mas salvava-as. João capítulo 8, leia. Não apenas uma mulher adúltera, mas Lucas 8, enfim, tem vários textos que falam da valorização da mulher. Jesus era amigo das prostitutas, como falei, mas ele não é uma figura esquerdista. Votem em Lula porque ele era esquerdista, porque o Lula é a favor de legalizar a prostituição e Jesus era amigo das prostitutas. Gente, pelo amor de Deus, tem crente caindo nessa bagatela política, inserindo dentro da igreja, pastores inserindo essa neoteologia, essa neovisão teológica, política dentro da igreja. Que nojeira, gente, que nojeira, não faz isso não. Jesus, ele era um ser tão amoroso, tão empático, que ele falava para os seus discípulos: olha, não deixem de visitar os que estão presos, aprisionados. Aí os esquerdistas dizem, tá vendo? O Lula gosta de ladrão, o Lula é ladrão e Jesus é esquerdista. Votem no Lula porque Jesus gosta dos ladrões, ele mandava visitar os presos. Olha, gente, isso é um disparate total. Jesus, ele também tinha uma característica muito bacana, ele agregava os estrangeiros, todas as pessoas que não faziam parte do seu território ou do território ali da Palestina. Ele pedia aos discípulos para receberem essas pessoas com muita alegria. E aí os esquerdistas dizem, tá vendo? O Lula é amigo do Chaves, é amigo das pessoas lá fora, dos presidentes esquerdistas lá fora. Então é importante votarmos no Lula, porque Jesus era esquerdista. Já o outro diz, não, Jesus é da direita, porque amava, tocava no coxo, no paralítico, ele tinha essa visão em relação à mulher, de proteger, de cuidar. Olha, gente, tudo isso é um disparate total, e isso está incutindo-se dentro da igreja, e agora não se prega mais Jesus, nem a sua volta, nem o arrebatamento da igreja, não se fala mais em pecado, só se fala agora em política, em cima dos altares.
Jesus não desprezava nem os marginalizados pela sociedade. Então votem no Lula, porque o Lula não despreza os marginalizados, porque ele é... Gente, é um disparate total, sim ou não? Agora eu quero terminar aqui para não ficar muito longo, eu sei que já tem 11 minutos, mas eu quero falar com vocês para encerrar e quero que você compartilhe, deixe seu like aí e dê a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Escute um detalhe muito importante aqui, que eu julgo muito importante. Olha, se você for encarar o Evangelho de João, capítulo 6, verso 14 e 15, você vai perceber que a multidão, eles queriam fazer de Jesus o rei daquela época, porque naquela época o povo passava necessidade, a política não era boa, os impostos eram altos, eles queriam alguém que naquele tempo resolvessem o problema deles. Isso fala de política, eles queriam um rei temporal, ou seja, eles queriam que Jesus fosse um rei momentâneo para resolver o problema deles e provavelmente depois, por aclamação, o tiraria do trono. Até Satanás, senhoras e senhores, em Lucas capítulo 4, versos 5 ao 8, ofereceu os reinos da terra se Jesus se prostrasse. Olha só, quer tentação maior do que essa? Jesus, ele sendo homem, foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás para reger todos os reinos, todos, plural, todos os reinos, não era só um país, era todos os países do mundo. E ele recusou, ele não queria o poder dado pelo diabo e nem pelos homens. O evangelista Mateus capítulo 28, verso 18 diz que todo o poder já tinha sido lhe dado no céu e na terra. Está vendo, gente? Está vendo como é bom observar este fato? Jesus recusou ser rei, porque ele já é rei dos reis e senhor dos senhores. João capítulo 6, verso 15 fala claro, ele recusou ser rei, ele recusou fazer parte da política, porque o projeto dele era salvar almas, o projeto dele era um projeto vicário, era um projeto de sangue, era um projeto de morte, era um projeto de ressurreição, era um projeto de vida abundante. Era um projeto futurístico, não é um projeto presente, político. Jesus não tinha isso na sua cabeça, embora também não desprezou a política, porém não fazia parte de nenhum grupo político e nem de um partido político como os herodianos, como os escribas e etc. Fica aqui meu comentário e eu gostaria do seu comentário, eu gostaria do seu like, eu gostaria do seu compartilhamento e por favor, se inscreva no nosso canal. Eu sei que o meu canal é simples, é humilde, não tem tanto glamour como tantos outros têm, aqui não tem fofoca, mas eu procuro sempre expor, compartilhar com vocês porções de verdades bíblicas que debruçadamente a gente aprende na Bíblia Sagrada. Fica aqui meu comentário, Deus em Cristo os abençoe e até o próximo vídeo.